Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Recebi várias mensagens essa semana dos colegas kitneteiros dizendo que estava esperando o vídeo de demanda elétrica que eu tinha prometido. Então nós faremos esse vídeo, na verdade não será só esse, será uma série de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o cálculo de demanda elétrica, ou seja, como definir lá na frente o poste que vai, o padrão elétrico que vai, o disjuntor, quantos amperes que tem, o cabo que sai do poste na central, falar um pouquinho da instalação elétrica interna da kitnet. Depois nós vamos fazer mais um vídeo lá nas minhas kitnets mostrando uma instalação real, com o poste, com o padrão, com o disjuntor, com a distribuição, com os relógios de medição interna. Nós temos mais de um modelo operando, eu vou falar das diferenças que tem entre eles. Então, para tentar aí trazer alguma informação útil para os colegas. Na verdade, eu não tenho objetivo aqui de ensinar elétrica para ninguém, né? Porque isso tem vários professores no YouTube, aí, mestres universitários, que têm muito conhecimento. Meu objetivo aqui é dar a vocês uma visão gerencial, ou seja, para que vocês possam sentar com o eletricista ou com o engenheiro de vocês e entender e discutir. E eu vou explicar como que vocês podem fazer isso. Tá? Esse vídeo pode ficar um pouco longo, porque é muita informação, eu já tive que compilar bastante, estudar muito. Mas é importante que vocês vejam ele até o final, porque no final desse vídeo eu vou trazer para vocês uma tabela. Pois é, uma tabela dizendo tantas unidades, use esse padrão. Tantas unidades, use aquele. Bifásico, trifásico, disjuntor, ampere, tudo isso vai vir numa tabelinha no final desse vídeo. Então, fiquem com a gente até o final, assistam até o final e vocês vão gostar. Outra coisa importante, para vocês entenderem os próximos vídeos, é importante passar por essas lições básicas que a gente vai falar aqui hoje, para que vocês entendam os próximos vídeos, o que a gente quer falar, o que a gente quer mostrar, os aspectos de segurança e etc. Então, fiquem conosco até o final, ok? Combinado? Bom, vamos lá, pessoal. É importante, antes da gente começar a mostrar para vocês o cálculo de demanda, vocês entenderem que existem normas para isso, certo? Existem normas que definem esse cálculo de demanda. Só que eu entendo que essas normas elas são feitas para residências, para casas que às vezes tem um pai, uma mãe, ou duas pessoas morando, filhos, 4, 5 pessoas, mesmo que seja uma residência pequena, é contabilizado, tem pessoas morando naquela residência, que fazem coisas ao mesmo tempo. Um toma banho, o outro usa a cozinha, o outro... Então acontece isso. Em kitnet, eu entendo que tem uma realidade diferente do que está na norma, porque é uma, às vezes duas pessoas, então são várias pessoas no mesmo lugar, ou seja, a probabilidade de todos fazerem tomar banho ao mesmo tempo, de todos ligarem muitas coisas ao mesmo tempo, é menor. Então eu tentei fazer o cálculo pela norma, que era o meu objetivo, mas eu cheguei a um cálculo muito fora do que está na prática hoje. Então eu vou trazer para vocês aqui um método que a gente fez baseado muito na visão prática. Mais uma vez, essa visão prática você vai chegar com o teu engenheiro civil, com o teu arquiteto, com o teu engenheiro elétrico, com o teu eletricista e vai falar, olha, o pessoal está fazendo assim, está fazendo assado, existe isso, existe aquilo. Então são oportunidades para vocês aprenderem coisas de uma visão mais básica, mas que vai dar conhecimento suficiente para vocês sentarem, conversarem, falar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e se a gente fizer assim, e se a gente fizer assado, ok? Esse é o nosso objetivo nesse vídeo. Então, vamos lá, pessoal? Vamos mostrar para vocês aqui... outra coisa, antes de começar. Eu fiz uma pesquisa com vários kitneteiros no Brasil, colegas nossos, para ver o que eles estão praticando. E eu queria fazer um agradecimento especial ao engenheiro elétrico Ederson, que nos deu suporte nesse vídeo. Ele é um kitneteiro lá de Cascavel, manja bastante do assunto e nos deu muito suporte. A gente conversou, trocou muita figurinha para tentar chegar aí num material bacana para vocês, ok? Também queria agradecer o Vacir, queria agradecer o Léo lá de Poá, kitneteiros aí bastante experientes, que nos ajudam a passar informações, além de vários outros que se eu começar a citar aqui vai ser injusto. Então eu agradeço a todos que me ajudaram, que mandaram informação e que são importantes nesse vídeo também. Beleza? Vamos lá então, vamos passar para as informações? Bora lá! Então, pessoal,
Vou começar a mostrar para vocês aqui alguns conceitos que são importantes. E o primeiro conceito que eu quero explicar para vocês é o conceito da bitola dos carros. Ou seja, como funciona o cabo, a espessura do cabo elétrico. Eu costumo comparar o cabo elétrico a uma rodovia. Então, numa rodovia, você tem, por exemplo, 3 pistas. Então, você consegue passar com 3 carros simultâneos. Né? 3 ao mesmo tempo, outros atrás, e o fluxo de trânsito vai seguindo na rodovia. Se você coloca 4, 5 carros numa rodovia de 3 faixas, vai, vai atravancar, vai ter um acidente, pode ser que estoure as laterais da rodovia, as proteções da rodovia, e o fluxo de carros vai parar. Num cabo é exatamente a mesma coisa. Num cabo está passando corrente elétrica a todo momento que tem corrente elétrica passando. Se você coloca mais corrente elétrica do que a espessura do cabo suporta, ele começa a aquecer. O cobre começa a aquecer, a ponto de derreter a capa de fora do cabo, e aí fica o cobre exposto, pode encostar em outro cobre ou um metal, fechar um curto-circuito. E isso pode até incendiar, pegar fogo no seu empreendimento. Então isso é muito sério. Então é importante que vocês entendam isso. E tem um outro personagem muito importante nessa história que é o disjuntor. O disjuntor não é para ligar e desligar. O disjuntor ele serve para proteger o cabo elétrico. Então você tem uma espessura de cabo elétrico com um disjuntor correspondente a ela que protege para que esse cabo elétrico não superaqueça, não aqueça. Então, na norma, ela fala que para fios, cabos de 1,5 milímetros, que são usados para lâmpada, você deve usar um disjuntor de 10 amperes. Cabo de 2,5 para tomadas, você deve usar um disjuntor de 25 amperes. Cabo de 4 milímetros, um disjuntor de 30 amperes. Eu uso em torneiras elétricas e tomadas da cozinha. Pode pôr um micro-ondas, eu prefiro de 4, mas o 2,5 atende também. Tá? Cabo de 40 amperes, desculpa, disjuntor de 40 amperes, usa cabo de 6 milímetros no chuveiro 220, no chuveiro bifásico. Ok? Então, entendam isso, gravem isso, que isso vai ser importante para os próximos vídeos. Gravem isso. O disjuntor protege o cabo. Cada espessura de cabo tem um disjuntor correspondente. Então, normalmente você põe um disjuntor e põe uma rede elétrica da mesma espessura em todas as tomadas. Né? O cabo 2,5 ligado naquele disjuntor. Porque a corrente vai passando, o cabo está protegido. Se subir, o disjuntor desarma. Essa é a função dele, é para isso que ele está ali. Ok? Como então que eu cheguei? O que eu fiz então para pensar lá no poste da minha frente? Então, isso é importante para vocês entenderem. Quando você vai começar a tua obra, o teu projeto, vai começar a construir, uma das primeiras coisas que vocês precisam pensar é na água e na luz. A água vamos falar depois, mas pelo menos no padrão de luz. Por quê? Porque talvez se você vai ter mais unidades, vai ter mais kitnets, possivelmente você vai precisar de mais carga entrando no teu terreno, no teu padrão, no teu poste elétrico, no teu padrão elétrico. E pode ser que quando você peça a carga maior, a concessionária fale: opa, eu tenho que trocar o transformador, porque a concessionária também tem uma proteção para os cabos que ela está lá na rua, igualzinho nós, só que ela está com cargas muito maiores do que as internas, né? Mas então ela vai ter que talvez trocar o transformador da tua rua. E se isso acontecer, demora pelo menos 180 dias, 6 meses. E tenho colegas kitneteiros nesse momento que estão com kitnets prontas e estão esperando o padrão. Porque tem que esperar trocar o transformador para ligar o padrão. Isso aconteceu comigo, eu sabia disso, eu pedi o poste do começo da minha obra, mesmo assim, quando eu terminei as primeiras unidades, já faz algum tempo, eu tive que ainda esperar, porque ainda não tinham trocado o transformador, ainda não podiam ligar o meu poste trifásico. Eu tive que rodar kitnets com poste bifásico, com alguns cuidados, mas tivemos que rodar. Então, vocês têm que pensar nisso. Se você está construindo, para e já vai pensar nisso. Vai atrás, fala com o teu engenheiro, fala com o teu eletricista, para que você possa definir o padrão e já pedir esse padrão. Se tiver carga, vai ligar, opa, teu problema está resolvido. Se não tiver carga, talvez tenha que trocar o transformador, e isso pode demorar mais que 6 meses. Ok? Cuidado para vocês não ficarem com a kitnet pronta, esperando o poste ser instalado, o padrão ser ligado. Combinado? Então dê uma olhada nisso. Outra coisa, pessoal, eles têm normas para calcular.
fator de demanda. E como é que se faz? Isso eu vou explicar e depois eu explico como é que eu fiz. O que eu fiz aqui nessa tabela? Eu peguei as coisas que tem na minha kitnet. No caso, isso aqui é para 15 kitnets. Mas eu peguei as coisas que tem uma kitnet. Uma kitnet ela tem 5 lâmpadas de 8 watts, 40 watts. Tem um chuveiro 220 de 5.500 watts que dá 25 amperes. O ampere aqui é uma conta fácil, se vocês quiserem calcular, é bem facinho. Mas eu não vou explicar aqui agora. Geladeira, fogão, micro-ondas, computador, aquecedor, porque em Curitiba às vezes faz frio, então eu tive que considerar isso, depois eu explico o que aconteceu. Micro-ondas, eu achei que todos iam ter, então colocamos aqui também no cálculo. Isso tudo deu 61 amperes. Ah, Alessandro, quer dizer que eu vou pegar 61 amperes e vou multiplicar por 15? Não. Por quê? Porque você nunca vai ligar tudo numa kitnet em 15 kitnets ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. E a norma prevê isso, por isso a norma criou o tal do fator de demanda, que é justamente o que? Ele prevê que, enquanto está ligado o chuveiro, talvez esteja ligando outra coisa, mas não está ligado todas as tomadas da casa ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Então o fator de demanda prevê isso, que é uma média, que ela oscila e fica dentro de uma média. Então existem normas para definir isso. Eu tentei fazer pela norma as kitnets, infelizmente não é possível. Por que, que eu acho que não é possível? A minha opinião, tá? Porque kitnets moram menos pessoas. A norma ela é feita para uma residência. Por mais que existe norma que fala por metro quadrado, mesmo assim, sempre considera uma família. O pai, uma mãe, os filhos, ou irmãos morando juntos, ou amigos morando juntos. Normalmente tem mais pessoas no mesmo ambiente. Então, um está tomando banho, o outro pode ir lá ligar o micro-ondas, o outro está usando o computador. Então, tá ao mesmo tempo gerando energia, gerando corrente elétrica, passando corrente elétrica. No caso de kitnet, gente, é uma, no máximo duas pessoas, não é uma regra geral, mas é a maioria. Ou seja, eu tenho menor chance ainda do que uma residência de ligar tudo ao mesmo tempo. Se eu tenho uma pessoa, ela vai tomar banho, o máximo que vai ficar ligado é uma lâmpada. Não vai ter outra coisa ligada. Certo? Então, por isso, não, na minha opinião, não dá para aplicar norma. E eu conversei com alguns engenheiros elétricos, amigos meus, que depois de conversar, eles acabaram concordando comigo, que não dá. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que está na prática. Primeiro, para chegar no fator de demanda, eu peguei a corrente total de isso aqui, multipliquei por 15, achei uma corrente total, achei uma tabela de correspondência, que é fora da norma, e consegui chegar no fator de demanda de 0,27, que nesse caso aqui dá 16 amperes. Ah, então quer dizer que a kitnet consome só 16 amperes? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que na média dá 16 amperes. Ou seja, uma liga o chuveiro, a outra o cara está trabalhando, a outra a pessoa está assistindo televisão, a outra está com a luz acesa. Então, na média, dá os 16 amperes. Uma pode ser que esteja consumindo mais, mas tem uma fechada, tem uma aberta e assim por diante. Porque você nunca vai ligar tudo ao mesmo tempo. Me perguntaram ontem, tá, Alessandro, o que acontece se ligar tudo ao mesmo tempo? Cai o disjuntor. Ele está lá para isso. Ah, mas é isso. Essa é a função dele. Tá, mas não pode ser assim. Tem que poder ligar tudo ao mesmo tempo. Gente, esqueça isso. Isso não existe. Se você ligar na tua rua todos os carros, muitas casas ao mesmo tempo, tudo, vai cair o transformador do poste, porque a companhia de luz também aplica o fator de demanda, porque eles também sabem que nunca liga tudo ao mesmo tempo. Então, isso é assim que funciona. Não é tranquilo. Ah, mas se começou a cair o disjuntor, opa, eu tenho um problema de dimensionamento. Aí tem que ser revisto. Mas uma vez acontecer isso, não é um problema muito sério. Ele está lá para isso mesmo, para proteger a tua carga, para proteger a tua instalação elétrica. Essa é a função dele. Ok? Eu, nas minhas, em mais de um ano, nunca caiu. Eu conversei com vários outros colegas que tem kitnets, que estão aí, também, não caiu. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui funciona na prática, tá? Não na norma, na prática. Tá, e por que eu estou mostrando isso para vocês? No finalzinho vou mostrar a tabelinha. Para que vocês possam sentar com o teu engenheiro civil, sentar com o teu eletricista, com o teu arquiteto, com o teu engenheiro elétrico e falar para ele, olha, no Brasil tem várias pessoas trabalhando com essa tabela aqui. Da prática eles estão trabalhando, kitnet é uma pessoa só, no máximo duas. Não aplica. E o problema, pessoal, não é só o custo que isso vai gerar, que é muito mais alto. Você vai subindo de carga, vai tendo equipamentos mais caros, equipamentos especiais, que custam muito caro, mas o problema não é só o custo. O problema é que você sobe na complexidade da companhia elétrica. Para mais carga, eles vão exigir mais coisas, mais processos, mais burocracia. Né? Talvez um projeto dimensionado de uma maneira diferente,
outras exigências que com menor carga você não tem. Então, meu objetivo não é só economizar, porque às vezes em energia elétrica algumas coisas não vale a pena economizar. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é ter uma coisa ajustada que funciona bem, com custo razoável, certo? Que você possa aplicar e dormir tranquilo. Esse é o objetivo. Mais uma vez, fora da norma. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho muitos colegas engenheiros, eu sou engenheiro, porém, pessoal, se você pega, não são todos os engenheiros que vão topar isso aqui, tá? Por quê? Porque o engenheiro ele está assinando, ele está dizendo, eu sou responsável por isso aqui. Então, para ele é muito mais fácil pegar, aplicar a norma, jogar um negócio para você lá em cima e eu assino, recebo e vou embora. Eu não estou dizendo que ele está errado, ele é responsável por isso, eu não estou criticando. Mas não são todos. Mas talvez você tem alguns engenheiros que são experientes que batem no peito e falam, não, eu assino porque eu sei que funciona. Mas já tem que ser um cara mais experiente, um cara mais seguro. Não são todos. Então talvez você tenha que conversar com um, talvez não dê certo, você vai ter que conversar com o outro, chegar, mostrar, discutir, tentar convencer, argumentar. Tá? É para isso que nós estamos passando informação para vocês. O que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui funciona na prática, porque kitnet tem menos pessoas. É isso que você tem que tentar explicar para o profissional que está te assessorando. Como que eu fiz? Eu conheço vários engenheiros elétricos, mas eu fiz o cálculo, cheguei, chamei um bom eletricista, um cara que conhece bastante, um eletricista de padrão, sentei com ele, mostrei, não, dá para fazer. Fomos lá e instalamos o poste, tá? O meu poste, já adiantando para vocês, é 150 amperes trifásico. Esse é o meu poste, cabo de 35 milímetros de cobre, eu tenho um outro, mas é isso que eu aplicaria nas minhas 15 kitnets. A tabelinha vai mostrar a situação para cada um. Ok? Então, entendido essa questão do fator de demanda, um outro ponto que eu considerei nas minhas kitnets. Em 15 kitnets, eu perguntei isso para os meus moradores, tá? Por outras questões, mas eu já sabia disso. Eu tenho 2 aquecedores, Curitiba é frio, tá? Então eu tenho 2 aquecedores somente e 3 moradores têm micro-ondas. Então em 15, 2 aquecedores e 3 micro-ondas dilui, não faz muita diferença, entendeu? No resultado final. Agora, e aqui também eu posso usar um ferro elétrico para compensar, então eu resolvi tirar fora o aquecedor e o micro-ondas da minha conta. Porque senão eu ia passar de um limite técnico que eu não queria passar. Mudar o padrão técnico que eu queria ficar dentro. Então eu tirei fora o aquecedor e o micro-ondas. Claro, porque eu tenho 2 em 15. Se eu tivesse 3 micro-ondas e 5 kitnets, eu não posso tirar fora, eu tenho que considerar eles, né? Então, vai um pouco da realidade. Quanto mais kitnets você tem, mais a possibilidade de você fazer uma média menor, aplicar um fator de demanda maior, certo? Por quê? Porque é menos a probabilidade de você ligar tudo ao mesmo tempo. Quanto menos kitnet você tem, mais fácil é ligar, aproveitar mais percentual da carga disponível. Essa é a conta. Tá? Combinado? Entendido? Então vamos em frente. Outro ponto importante que eu queria comentar com vocês são só pilares, né, do que a gente está tentando mostrar, não ensinar. Mostrar para vocês entenderem. É que a bitola do cabo tem uma relação direta com a distância, com o comprimento desse cabo. Então, tem uma tabela no Google, vocês acham, que, por exemplo, pela corrente, quanto mais distante, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, mais grosso deve ser o cabo. Tá? Cabos, correntes maiores para distâncias maiores, o cabo tem que ser mais grosso. Então, precisa levar em consideração vários aspectos, eu mostrei só alguns, que é por isso que é importante vocês conversarem com o engenheiro de vocês, com o arquiteto de vocês ou com o eletricista de vocês, para definirem a sua situação. Isso aqui é só uma referência, tá? E que está fora da norma, mais uma vez, é uma referência prática. Pondo isso, vamos mostrar a tabelinha para vocês, ok? Então, uma vez que eu calculei, o que a gente fez? Conversei com vários colegas aí, como eu já citei, do Brasil inteiro. Conversei com alguns engenheiros amigos meus, que me deram suporte. E a gente chegou aqui nessa quantidade, fazendo alguns cálculos de fora da norma, mas prática. E eu digo para vocês, tá? Isso aqui ainda está um pouquinho conservador. Por quê? Tem gente aplicando mais do que isso. Tem gente usando menos disponibilidade com mais carga. Como a gente está trazendo uma informação para todo mundo, achou melhor ser um pouquinho mais conservador para mostrar para vocês. Beleza? Então, se eu tenho uma kitnet, se eu tiver o bifásico, eu uso o bifásico, né? Tranquilo. Se eu tiver um monofásico, eu posso usar uma kitnet, um disjuntor de 50 amperes, cabo de 10 milímetros, que é o que fala a norma.
Se eu tenho de 2 a 3 kitnets, ou seja, até 3 kitnets, eu já recomendo usar um bifásico. O chuveiro deve ser 220 nesse caso. Eu não faria 2 kitnets com chuveiro 110. Faria o chuveiro 220. Disjuntor de 50 amperes bifásico, cabo de 10 milímetros. Lembra que o cabo acompanha sempre o disjuntor, né? Aquilo que eu já falei. 4 a 5 kitnets dá para usar um bifásico de 70. Um disjuntor de 70 já vai para um cabinho de 12 milímetros na entrada. De 6 a 7 kitnets, já recomenda-se um disjuntor de 100 amperes, um cabo já de 25 milímetros. A partir de 8, pessoal, a gente já começa a falar em trifásico, ou seja, eu vou ter 2 fases entrando nas minhas kitnets, e mais um neutro, né? Mas eu vou ter 3 fases disponíveis para dividir a carga total. Então, 2 eu vou colocar em uma, essa do meio, 2 eu vou colocar em uma, essa do meio com essa eu vou colocar em outra, essa com essa em outra, essa aqui em outra, e eu vou distribuindo a carga nas minhas kitnets, certo? Entendendo também, é importante essa questão entender que, como eu vou usar tomada, só o chuveiro são 2 cargas, então as tomadas vão funcionar cada kitnet com uma fase. Então o trifásico ele ajuda nesse aproveitamento, né? Ele melhora a tua capacidade de carga, por isso que a gente fala tanto no tal do trifásico. São 3 fases que podem inclusive ser separadas cada uma por uma kitnet. Só o chuveiro que vai usar 2. Ok? Então, acima de 8 unidades, a recomendação, segundo o que a gente está vendo na prática, já é usar o trifásico. É obrigatório? Não. O que manda aqui é a amperagem. Claro que eu tenho 3 fases, como vocês viram, eu consigo dividir e consigo melhorar um pouquinho minha capacidade de carga. Mas, poderia trabalhar até com bifásico aqui com um pouquinho mais de carga, poderia. Mas eu já acho que já não vale a pena. A questão já iria para um trifásico aqui de 100 amperes, cabo de 25 milímetros. 10 a 13 kitnets, eu já usaria um trifásico, 150 amperes, cabo de cobre 35 milímetros. 14 a 17, a recomendação que a gente chegou, trifásico, 200 amperes, cabo de 50 milímetros. Ok. Como eu falei para vocês, eu conheço vários kitneteiros. O Léo de Poá, eu falei com ele hoje, ele roda mais restrito. Conheço outros kitneteiros que tem aí 15, 16 kitnets que rodam aí com disjuntor de 200 amperes. Eu rodo 15 no trifásico de 150 amperes. As minhas, há mais de um ano. Ok, mas como eu falei, eu tenho alguns cuidados, né? Eu já contabilizei diferente. Isso aqui é um pouquinho mais rigoroso. Então, se você seguir isso aqui, você vai ficar mais tranquilo, você vai dormir mais tranquilo, tá? Não precisa seguir não, né? Conversar com o teu profissional aí e aplicar da maneira com todas as restrições que existem, que eles precisam considerar, vocês precisam considerar. E aí, 18 a 20, eu fui até 20, o trifásico, 250 amperes, cabo de 50. Aqui já poderia pensar num cabo de 70, mas, enfim, a norma ainda fala em cabo de 50 milímetros, ok? Pessoal, só para vocês entenderem o que eu falo para vocês. Eu tenho um colega nosso, que foi um engenheiro lá, fez um projeto para ele, o engenheiro recomendou para ele um cabo, seguiu a norma, né? Não estou falando que o engenheiro está errado, não é uma crítica ao engenheiro de jeito nenhum, mas ele seguiu a norma e pediu para o cara colocar um cabo de 95 milímetros num disjuntor de 250 amperes, eu não lembro a amperagem, mas eu sei que eu gravei que era um cabo de 95 milímetros. Então, é por isso que eu digo. E ele falou, não, meus colegas rodam com menos, conversou, quero pôr energia solar, falou com o engenheiro, convenceu, os dois chegaram num acordo, eles colocaram um cabo de 35 milímetros, vai colocar um disjuntor de 150 amperes e está rodando 10 kitnets. 10 kitnets, o engenheiro pediu 95 milímetros, tá? Então, é o que eu digo para vocês, isso aqui é uma referência, mas a gente vai ter que aprender a lidar com a realidade de kitnet, que é diferente da realidade de uma residência. Menos pessoas, outra realidade. Eu estou tentando mostrar uma visão prática, ok? Combinado? Então, isso aqui. Como que essa instalação é feita? Rapidinho, tá? Estamos terminando aqui. Obrigado pelos que ficaram até esse ponto. Mas como que a instalação é feita? Em resumo, você precisa ligar definir quantas kitnets você vai ter, definir com o teu engenheiro o poste se vai ser bifásico ou trifásico,
quantos amperes vai ter e qual a espessura do cabo. Outra coisa que tem que ver, que cabo que está entrando no meu poste, faz sentido eu usar um cabo mais grosso? Não, no meu poste hoje entra um cabo de 70 milímetros de alumínio, que é mais ou menos a metade, então eu deveria usar o 35 de cobre. Não adianta nada eu usar um cabo de 50, se entra de 70 de alumínio. Não adianta. Então, sempre o fio que entra é uma referência que a companhia elétrica te deu para a carga que você pediu para ela, para o fio que sai, que liga. Mas, ok, você vai ligar lá o poste, lá na frente, o padrão elétrico, que é o poste. Do poste você vai pegar esse cabo mais grosso, no caso trifásico vai ser 3 cabos com fase e um neutro, no caso bifásico 2 fases e um neutro, e você vai levar esse cabo até o mais próximo possível das suas kitnets. Isso é importante. Por que é importante? Porque você vai gastar menos. Você imagina eu sair com 10 e fazer a central de distribuição do lado do poste, como alguns colegas já me perguntaram. Posso fazer aqui? Pode. Mas você vai sair com, no meu caso, são 3 cabos 10 milímetros por kitnet, porque eu prefiro usar o cabo de 10 milímetros. São 3 cabos 10 milímetros por kitnet. O meu terreno tem 40 metros. Faça a conta. 3 pernas por kitnet, vezes 15, lá de 40 metros de comprimento. Quanto eu vou gastar de cabo de 10 milímetros? É muito mais barato eu levar um cabo só de 35 milímetros de cobre até numa central de distribuição. E onde eu coloco a central de distribuição? O mais perto possível da sua kitnet, pessoal. A posição depende estrategicamente. No meu caso, eu tive que colocar no canto. Por quê? Porque é o melhor lugar, mais protegido, etc. Eu posso ter criança, então eu tive que colocar no canto. Então eu tive que levar do canto a central de distribuição, a primeira das 4, a terceira, a segunda, a terceira e a quarta. Tá pertinho. Se eu pudesse colocar no meio das 4, no meu caso, eu ia levar pertinho aqui, pouquinho mais longe, médio aqui. Eu ia gastar menos cabo de 10 milímetros para alimentar e fazer a ligação dentro da kitnet. Então essa posição eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, lá na prática. Vocês têm que pensar, né? Isso às vezes o profissional não está muito preocupado com o teu bolso, né? Ele fala, ok, aqui, beleza, calcula a quantidade de metros, compra lá, vai dar uma verdadeira fortuna de cabo, ainda mais com o preço que está o cabo hoje. Então, vocês precisam ter esse tato, discutir, sentar, mas será que é aqui o melhor lugar, né? Será que não pode colocar em outro lugar, embaixo de uma escada, ali que está mais perto, para gastar menos? Isso tem que ser definido em fase de projeto. Você não vai poder definir isso quando está pronto. Não tem como. Então, antes de construir, já tem que definir isso, para levar a tubulação interna, para preparar tudo. Beleza? Então, pessoal, obrigado para quem ficou até aqui. Obrigado por quem aguentou a gente até esse momento. Nós vamos ter um próximo vídeo muito em breve lá nas kitnets, mostrando o poste, mostrando essa distribuição, mostrando a caixinha de distribuição, mostrando os reloginhos internos e, se der certo, uma kitnet por dentro, como é que a gente fez a ligação, etc. Ok? Vamos fazer isso em breve. Se inscreve aí, deixa um like se você gostou. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo e o feedback de vocês é bastante importante. E queremos continuar trazendo conteúdos dessa forma para vocês, mas eu preciso entender se está sendo útil para vocês. E a forma que vocês têm de mostrar se está sendo útil ou não é comentando aí embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve aí embaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder, em entrar em dúvida por dúvida e responder eu mesmo. E se precisar, a gente troca figurinha. Nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, ok? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!